linda. Adorei. Ai, que coisa mais maravilhosa. Bem, boa noite, todo mundo. Como vocês sabem, esse é um momento especial quando se iniciam os trabalhos do Negrão, tá? E este ano, especialmente, a nossa convidada, conhecida de todo mundo aqui. Me dá muito, 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 muito prazer estar aqui. Eu quero agradecer os amadas e os amados de sempre estarem aqui. Lua, Carla, Marcela, Irene, Daniela, Elisa. Acho que eu não conheço, Pétala, todo mundo. Estar aqui com vocês, vocês sabem, é o que dá força para as porradas que a gente, dioturnamente, está levando e cada vez aumentando mais, como nós sabemos. Então, sem mais delongas, todos já sabem o procedimento aqui. Pétala, talvez, que é a primeira pessoa que eu não tinha visto, é só dar alguns procedimentos de segurança, ok? Existe a possibilidade, sempre, de ter invasão aqui. Alguém já tentou entrar sem ter se inscrito com um nome estranhíssimo, e aí o Ivan, que está controlando, não permite, ok? Mas, se por acaso alguém conseguir invadir, a gente derruba o link, manda de novo para as pessoas que estão aqui um novo link e para a Clarice, ok? Esperem, se cair, esse é o procedimento. A gente cancela e manda um novo link, ok? Tudo aqui ficará gravado, mas a gente só grava a fala da Clarice. A gente não grava as discussões posteriores para que as pessoas fiquem mais à vontade e para preservar as pessoas que participam aqui. Né? Quem vem fazer a palestra tem a cara pública. Quem vem assistir, não necessariamente, ok? Então, é melhor preservar a segurança de todo mundo que está aqui assistindo na hora de fazer as questões. E, após a fala da Clarice, as perguntas deverão ser postas no chat, tá? E aí a gente faz as perguntas para ela e ela responde. Ok? Então, apresentarei essa maravilhosa, essa gigante lutadora que nos últimos anos tem sido realmente assim um porto seguro para a gente, para as feministas e os feministas que discutem a questão das mulheres. Clarice Saad, economista pela PUC-Rio e mestre em desenvolvimento econômico pela... Eu não sei dizer esse nome não, viu, Clarice? Sciences Po de Paris. E eu estabeleci esse tempo que eu conheço vocês, aqui, a maioria que eu conheço. A maioria que eu não tenho uma amizade direta, pessoal, como é o caso da minha amada Lua Marina. A maioria nós temos relações aqui político-pessoais. E vivemos em tempos tão horrendos, onde o óbvio precisa ser dito, que Clarice, há 2 anos, quando eu te conheci, e a relação estabelecida nesse tempo é uma daquelas coisas que me deixam muito, muito feliz de acontecer. Não só a solidariedade, eu devo dizer publicamente, que a Clarice demonstrou, sem nunca ter me visto, e nem ao meu marido. Se propôs a defender do horror que ele estava e se continua vivendo. Eu não vou nomear aqui por razões de segurança, ok? Mas pela mesma razão que todos nós estamos sendo perseguidos. Mas a possibilidade de relação como a nossa, de respeito, de termos diferença de posições no sentido mais amplo e de nos unificarmos em torno dos interesses das mulheres, realmente a sua delicadeza existencial, a sua força, a sua coragem de enfrentar o mundo para uma pessoa como eu é sempre muito inspirador. Muito obrigada por ter aceito o convite. Para o Negrinho é verdadeiramente uma honra. A palavra é sua, Clarice. Eu já vou começar emocionada com uma introdução dessas.
Super obrigada. Eu estou muito honrada de estar aqui, especialmente abrindo os trabalhos do ano, nesse mês de março, mês das mulheres. E eu propus esse tema, né, da lei da alienação parental, porque muita gente ainda não conhece o suficiente esse horror que as mulheres vivem aqui no Brasil, e eu acho que é um tema muito relevante, que todo mundo que luta pelos direitos das mulheres precisa conhecer e se posicionar. Então, vamos lá ver se eu dominei a questão do compartilhamento ou não. Vou tentar aqui. Ficou direitinho? A tela? Ficou, né? Vocês estão aí vendo. Na verdade, esse nem é o primeiro. O primeiro era o meu título, que é aqui a Lei da Alienação Parental como violência contra mulheres e crianças no judiciário brasileiro. Eu vou fazer aqui uma volta na história dessa lei, para todo mundo entender. Então, eu vou começar falando do Richard Gardner, que foi o criador desse conceito de alienação parental e do que ele chamou de síndrome da alienação parental. Ele foi um psiquiatra americano e ele criou essa ideia nos anos 80. Isso fazia parte de uma reação maior que estava acontecendo aos ganhos do feminismo ali nos anos 60 e 70. E ali nos anos 80, quando ele criou esse pseudo-conceito, uma pseudo-teoria que não tem comprovação nenhuma, era um momento de aumento de pedidos de divórcios por mulheres. Então, foi uma teoria que já começou criada para perseguir mulheres mães. Vocês vão ver que em vários momentos eu uso essa expressão, que é uma expressão que as mulheres que estão na linha de frente dessa luta pela revogação da lei da alienação parental usam para falar de si, mulheres mães. Então, no começo dos escritos dele, ele deixa muito claro dizendo que 90% dos casos de alienação parental seriam perpetrados por mães. Foi só muito mais tarde que isso começou a pegar mal, e aí ele passou a dizer que não, que era cometido de forma equilibrada pelos genitores, ora pelo pai, ora pela mãe, mas a ideia por trás nunca contemplou pais, e até hoje a gente vai ver como no judiciário os casos são todos de acusação contra mães. Então, eu vou explicar aqui cada vez melhor, mas a ideia dele era que o ato da alienação parental seria o ato das mães afastarem os filhos dos pais por vingança, por elas serem paranoicas, irracionais, obcecadas pelos ex. Então, apesar de ser um contexto em que os pedidos de divórcio estavam aumentando porque as mulheres estavam pedindo mais divórcio, ele trata essas mulheres como mulheres que não conseguem superar a separação e ficam rancorosas querendo se vingar do ex. E aí o ato dessa alienação parental geraria nas crianças o que ele chamou de síndrome da alienação parental, que teria consequências psicológicas, emocionais graves para as crianças e, portanto, precisaria de um olhar do judiciário para isso. Ele trabalhou como perito em muitos e muitos casos do sistema judicial americano, e aí ele dizia que estava havendo uma epidemia de falsas denúncias de abuso sexual. O número crescente foi interpretado por ele, sem a menor evidência disso, como evidência de falsos testemunhos das mães e das crianças. Ele chegava a dizer que as mães programavam os filhos até implantando falsas memórias de abuso sexual neles. Essa mesma época viu o surgimento aí de várias dessas pseudo-teorias, inclusive o das memórias falsas, que teve um boom dessa ideia controversa, e a teoria dele, na verdade, foi a que pegou, porque surgiram várias outras muito semelhantes. Uma, eu acho que ela talvez desse demais na cara, o que estava por trás dela, era chamada Síndrome de Medeia.
ou seja, aquela figura daquela mulher que chegaria a matar os filhos por vingança ao pai. Ele tem, em alguns livros dele, trechos muito claramente coniventes com a pedofilia. Essas aspas aqui são literalmente o que está escrito em um dos livros, dizendo que a sociedade tinha uma atitude excessivamente punitiva e moralista em relação às relações sexuais entre adultos e crianças. E aí é importante dizer que nunca nenhum órgão de psicologia ou psiquiatria, nem manual de diagnóstico, jamais reconheceu a existência dessa síndrome de alienação parental. Apesar dele dizer que isso é uma síndrome psicológica, ou seja, que causa questões psicológicas na criança, a solução que ele propunha era judicial. E é o que a gente vê até hoje. Então, ele propunha a aplicação de multas às mães que estariam praticando alienação parental, a reversão de guarda para o pai, chegando às vezes à proibição total de contato entre mães e filhos, e, inclusive, prisão da mãe ou das crianças por um tempo, como uma terapia de choque. Eu vou passar para vocês um trechinho de um filme em que vocês vão ver ele falando isso, é um trecho curto. Aqui, opa, já está começando de cara, deixa eu só dizer para vocês que é um teaser de um média-metragem que chama Lei da Mordaça, que apesar de já ter sido feito alguns anos atrás, só vai sair na íntegra no YouTube agora em maio. A direção é da Isabela Vilela, que é uma menina novinha. Ela e as colegas de turma dela, do curso de cinema em São Paulo, fizeram como projeto de fim de curso, e é um trabalho fantástico junto aos movimentos de mães. Então, vamos lá. Dura uns 3 minutinhos. Is the father of PAS, Parental Alienation Syndrome. PAS means that children are programmed by one parent to say bad things about the other. He's a reputable doctor, even though he has a history of siding with the fathers while taking aim at the mothers. Because if her child tells her of sexual abuse, there is no way she can win. Consider what Dr. Gardner says a good mother would do if her child told her of sexual abuse. What do you see? Sometimes you see, I don't believe you. I'm going to beat you for saying it. Don't you ever talk that way again about your father. Quem é o criador da síndrome da alienação parental? Richard Gardner. Um médico que prestou depoimento favorável em mais de 400 processos de abuso sexual e se suicidou quando foi investigado por pedofilia nos Estados Unidos. Esse é o autor da síndrome da alienação parental que embasa a nossa lei. Então, ela relata o abuso sexual. A mãe tem obrigação, pelo artigo 18 do ECA, a notificar. Uma vez que ela faz o BO e que abre, o Ministério Público abre o processo criminal, a instrução do Gardner, o Gardner, que é o inventor, né, do conceito, do termo, o Gardner instrui que aquele pai deve correr à vara de família e denunciar a mãe como alienadora. No seu livro Verdadeira e Falsas Acusações de Abuso Sexual de Criança, ele escreve na página 24 e 25: as atividades sexuais entre adultos e crianças são parte do repertório natural da atividade sexual humana. Uma prática positiva para a procriação, porque a pedofilia estimula sexualmente a criança, tornando-a muito sexualizada e fazendo com que anseie por experiências sexuais que redundarão num aumento da procriação. So, all you have to do is say to the kid, listen, 14, I'm not talking about 5-year-olds. Now look, you are fully responsible, and if you don't, you are in contempt of court,
and you are in defiance of a court order, and the judge can put you in a juvenile detention center. One afternoon, one evening, one weekend will cure the kid. I'm convinced of it. The same thing with an overnight for the mother. County jail in a cell overnight. Bring about. It's okay to put a man in jail. You don't bring about the anger of women if you put a man in jail. You don't bring about the anger of women if you put a man in jail. You don't bring about the anger of women if you put a man in jail. Eu vou botar de novo meu fone aqui. Gente, eu quis só deixar claro. Para mim, ela está aparecendo o som. Eu lembro, Teca, que a gente chegou a conversar, assim, eu cheguei a te falar rapidamente, né, da lei e você, de fato, não conhecia, né, esse horror. Então, esse homem criou essa pseudo-teoria que, acreditem, é usada no mundo inteiro. Embora o Brasil seja o único país do mundo que tem uma lei sobre alienação parental, em muitos e muitos países do mundo, esse conceito é usado. Vários deles já conseguiram, hoje em dia, proibir o uso nos tribunais, não se pode sequer mencionar, em alguns países, essa expressão, mas, de toda forma, é um conceito que não deixa de refletir uma visão generalizada nessa sociedade patriarcal sobre as mulheres, o lugar das mulheres e das crianças, como disponíveis sexualmente, para começo de história, para o patriarca, e de mulheres como vingativas, manipuladoras. Então, assim, quando você soma uma visão que já existia com esse pseudo-conceito que se dizia científico, que se espalhou pelo mundo, no Brasil, com uma lei, a gente tem um desastre total. Então, assim, a chegada desse conceito ao Brasil foi um pouco mais tarde. Eu estou botando aqui para vocês algumas manchetes, todas tiradas do site do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Família, que é uma das grandes instituições aqui no Brasil que está por trás da lei, da defesa dessa lei e desse conceito, junto com muitas organizações de pais, de homens, de pais divorciados. Então, tem algumas diferenças aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos, porque lá nos anos 80 foi claramente uma reação vinda de setores conservadores contra esses direitos de mulheres e mães. Aqui no Brasil, quando isso começou a chegar final dos anos 90, começo dos 2000, veio supostamente do campo progressista, com uma roupagem de estar defendendo um equilíbrio maior entre os sexos no cuidado com os filhos. E até hoje tem um pouco... foi muito difícil para as mulheres que lutam nesse movimento fazerem a esquerda embarcar no projeto de revogar essa lei, demorou muito. Então, assim, a gente vê o protagonismo de organizações de pais divorciados aqui no Brasil, Pais por Justiça, a Paz, o IBDFAM, que eu falei, e é uma lei que foi aprovada durante o segundo mandato do Lula, que teve a relatoria da Maria do Rosário, do PT. Então, tem aí uma marca da esquerda no Brasil nessa lei. Eu quis aqui trazer algumas falas desse Arnaldino Rodrigues Paulino Neto, que é presidente e cofundador da APASE, que é a Associação de Pais e Mães Separados. Isso foi numa entrevista de 2017, e ele é considerado, assim, o pai dessa lei no Brasil.
A gente sabe que o projeto de lei foi entregue escrito já para o deputado que levou isso adiante. Então, assim, vocês vejam como são falas totalmente de manutenção do patriarcado, né? Falando que agora a gente chegou num coronelismo das mulheres. Isso aqui é simplesmente as mulheres terem o básico dos direitos. Aí, em relação à Lei Maria da Penha, dizendo que tem mulher que se automachuca para ir lá denunciar falsamente alguém. E aí ele fala, quando a mãe da minha filha ficou grávida, ela começou a se achar muito poderosa. Aí eu percebi que ia ter dificuldade. E ele entrou com um processo de alienação parental contra essa ex-esposa, e ele fala diversas vezes, aqui 20 vezes, que ele foi afastado da filha pela mulher por queixas de agressão da esposa, que, segundo ele, eram falsas. A gente entende muito essa lei como uma resposta quase direta à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi publicada em 2006 e apenas 2 anos depois foi criado o projeto de lei para a Lei da Alienação Parental. Ela foi aprovada em 2010, e aí eu botei aqui algumas outras coisas que entram também nessa questão que as mães vivem em relação à Lei da Alienação Parental, que em 2014 passou a ser obrigatório no Brasil a guarda compartilhada, a menos que algum dos dois diga que não quer, que abre mão da guarda. De novo, algo que a princípio era para ser bom, ou é vendido como sendo positivo, afinal os pais também participariam ali dos cuidados com os filhos. Na verdade, num país de pais ausentes como o nosso, obviamente, não resolve, mas é pior do que isso, é mais grave do que isso, porque muitas mulheres que sofriam violência durante o casamento continuam sofrendo violência se elas são obrigadas a compartilhar a guarda com um ex-parceiro. Mesmo que não seja alguém que cometa violência contra a criança, como acontece em muitos casos, é muito grave. Esse momento, a gente sabe que as mulheres estão mais vulneráveis a feminicídio quando elas terminam um relacionamento e após, né, esse final. Então, assim, tem inúmeras mulheres que foram assassinadas, muitas vezes na frente dos filhos, nesses momentos de entrega de guarda para lá e para cá. E então, de novo, esse movimento de mulheres mães lutou muito até que em 2023, finalmente teve uma ressalva quanto a essa previsão de guarda compartilhada obrigatória, dizendo que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, aí então ela não é obrigatória. Mas a questão que é muito complicada é que tudo que existe na Lei Maria da Penha, essa ressalva quanto à guarda compartilhada, tudo isso praticamente cai por terra enquanto a Lei da Alienação Parental existe e é aplicada. E vocês vão entender por quê. Porque a Lei da Alienação Parental coloca o convívio da criança com o pai acima de qualquer outra coisa. E ela tramita em varas diferentes, ela tramita em medida de urgência, enquanto o resto não. Então, assim, uma mulher que ganha uma medida protetiva pela Lei Maria da Penha, ela ainda assim vai ser obrigada, se ela for acusada de alienação parental, aí levar essa criança para o pai ver, ou perder a guarda para esse pai. Se ela denunciou uma violência doméstica e isso corre lá super devagar na vara de defesa dos direitos da mulher e ela é acusada de alienação parental, nada disso vai proteger ela. Então, é muito grave realmente a existência da lei. Isso aqui eu botei atualmente, eu estou falando dos grupos de pais, que foram eles que se movimentaram para a lei da alienação parental, para a guarda compartilhada obrigatória, e nesse momento eles estão tentando impedir algo que as mulheres mães estão tentando muito emplacar, que é a obrigatoriedade da escuta das crianças, que é algo que hoje não existe. As crianças não são ouvidas nesse processo com a desculpa de que não dá para colocar elas nesse conflito de lealdades entre a mãe ou o pai, ou não dá para confiar na palavra da criança, ou não se pode revitimizar a criança, enfim.
Então, isso que eu ia dizer, que o quanto a lei da alienação parental, que a gente também fala LAP, então vocês vão ver LAP aí em vários lugares, deixa mulheres e crianças desprotegidas, mesmo existindo outras leis que deveriam protegê-las. Uma coisa que é muito complicada, os casos envolvendo Lei Maria da Penha tramitam em juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Já os casos de alienação parental tramitam em varas de família. E as duas coisas ficam completamente separadas, é uma loucura, como se, né, a vara de família não devesse levar em conta o que está acontecendo com aquela mulher-mãe, o que ela denunciou. Medidas protetivas para a mãe não se estendem aos filhos. Então, de novo, aquela situação de que ela tem uma medida protetiva que não serve para nada se ela precisa encontrar esse ex-parceiro para entregar o filho. E aí as coisas se reforçam, porque a LAP ela existe baseada no estereótipo de que a mulher é mentirosa e vingativa. E aí, quanto mais isso foi entranhando o judiciário, porque virou uma lei, e é assim que os juízes e os advogados e todo mundo que está passando pelas universidades de direito desde 2010 estão sendo treinados, mas isso também vira uma desconfiança de que as mulheres estão sempre mentindo. Nos casos de Maria da Penha também, em todos os casos. Então, assim, essa lei se torna ainda mais grave no contexto brasileiro. É um contexto de muitíssima violência, e aí eu quis trazer aqui alguns dados. É muito difícil ter dados todos consolidados, cada ano um lugar fala um dado, então eu trouxe aqui o que eu tenho. Que, por exemplo, em 2025, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é uma fonte muito confiável, dizia que quase 77% dos casos de estupro no país foram estupro de vulnerável, menores de 14 anos. E aqui, nesse mesmo ano, dizendo que dessas vítimas, 85,5% são meninas. Dados do Disque 100, lá do Ministério dos Direitos Humanos, 81% dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa. E aí, 81 a 86% dos agressores são homens. O que eu estou querendo trazer com tudo isso? Que, assim, não faltam motivos para acreditar nas denúncias das mulheres e das crianças de abuso sexual cometido pelos genitores. Os dados estão aí, né? Então, assim, alguns exemplos, é só jogar no Google, que é desesperadora a quantidade de notícias de pais estuprando filhas, filhos. E aí, mesma coisa em relação a feminicídios, uma situação alarmante que a gente vive. E aqui, porque eu estava falando da guarda compartilhada, eu trouxe esse dado de que, de 2025, em 30% dos feminicídios, os filhos estavam presentes. E 69% das vítimas com dados conhecidos tinham filhos independentes, 101 mulheres grávidas sofreram feminicídio em 2025. Em 2020, tem o dado de que 80% das tentativas de feminicídio tiveram como vítimas mulheres que são mães. No Rio de Janeiro, 74% das mulheres mortas por feminicídio em 2020 eram mães. Num estudo de Londrina, falou que mulheres vítimas de feminicídio lá deixavam, em média, 3 filhos menores. Então, tudo isso, assim, para pintar um cenário do estrago que essa lei traz num país já como o nosso. Então, aqui, vamos entrar na lei mesmo. Eu sei que pode ser um pouco chato, mas tem algumas coisas que eu faço questão de ler para vocês, porque eu acho que é muito importante. Então, foi o deputado Regis de Oliveira, do PSC São Paulo, que propôs esse PL, mas um texto que foi dado a ele pelos grupos de pais. E, embora no começo pareça algo, de novo, neutro, né, que fale em genitor de forma geral, como se pudesse ser algo que vai se aplicar a mães e a pais, 5 das 8 páginas do projeto de lei da justificação falam só de mãe nesses termos que eu quero ler. Então, bom, primeiro a gente vê aqui, nesse começo da justificação,
que ele está, embora não mencione o Richard Gardner, ele está vindo direto ali dessa fonte, dizendo que o problema ganhou dimensão nos anos 80, com uma escalada de conflitos por conta de separações, e aí finge aqui, como eu disse, que os distúrbios psicológicos tendem ao equilíbrio entre homens e mulheres que cometeriam alienação parental. Essa justificação traz um longo trecho de um texto da Maria Berenice Dias, que era desembargadora naquela época e hoje é uma das diretoras do IBDFAM, que eu já citei. Então, eu escolhi alguns trechos que eu vou ler. Ela fala que, muitas vezes, a ruptura da vida conjugal gera na mãe sentimento de abandono, de rejeição, de traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. Quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-cônjuge. Ao ver o interesse do pai em preservar a convivência com o filho, quer vingar-se, afastando este do genitor. Para isso, cria uma série de situações visando dificultar ao máximo ou a impedir a visitação. Leva o filho a rejeitar o pai, a odiá-lo. A este processo, o psiquiatra americano Richard Gardner nominou de síndrome de alienação parental. Programar uma criança para que odeie o genitor sem qualquer justificativa. Esse conjunto de manobras confere prazer ao alienador em sua trajetória de promover a destruição do antigo parceiro. Nesse jogo de manipulações, todas as armas são utilizadas, inclusive a assertiva de ter sido o filho vítima de abuso sexual. A narrativa de um episódio durante o período de visitas que possa configurar indícios de tentativa de aproximação incestuosa é o que basta. Diante da dificuldade de identificação da existência ou não dos episódios denunciados, mister que o juiz tome cautelas redobradas. Não há outra saída senão buscar identificar a presença de outros sintomas que permitam reconhecer que se está frente à síndrome de alienação parental e que a denúncia do abuso foi levada a efeito por espírito de vingança, como instrumento para acabar com o relacionamento do filho com o genitor. Para isso, é indispensável que o juiz se capacite para poder distinguir o sentimento de ódio exacerbado, que leva ao desejo de vingança a ponto de programar o filho para reproduzir falsas denúncias com o só intuito de afastá-lo do genitor. Gente, isso aqui está num projeto de lei, tá? Num projeto de lei. Eu vou continuar lendo, é só mais essa parte, porque eu acho que a gente tem que conhecer, saber isso. É preciso ter presente que esta também é uma forma de abuso, que põe em risco a saúde emocional de uma criança. Não mais cabe ficar silente diante dessas maquiavélicas estratégias que vêm ganhando popularidade e que estão crescendo de forma alarmante. A falsa denúncia de abuso sexual não pode merecer o beneplácito da justiça, que, em nome da proteção integral, de forma muitas vezes precipitada ou sem atentar ao que realmente possa ter acontecido, vem rompendo o vínculo de convivência tão indispensável ao desenvolvimento saudável e integral de crianças em desenvolvimento. Flagrada a presença da síndrome da alienação parental, é indispensável a responsabilização do genitor que age desta forma, por ser sabedor da dificuldade de aferir a veracidade dos fatos e usa o filho com finalidade vingativa. Mister que sinta que há o risco, por exemplo, de perda da guarda, caso reste evidenciada a falsidade da denúncia levada a efeito. Sem haver punição a posturas que comprometem o sadio desenvolvimento do filho e colocam em risco seu equilíbrio emocional, certamente continuará aumentando esta onda de denúncias levadas a efeito de forma irresponsável. Bom, acho que o projeto de lei dizia a que veio de forma muito clara. A lei foi aprovada na calada da noite. Não, isso já foi. E ninguém foi chamado, assim, não houve audiência pública, só quem soube a tempo que ia ser votado foi de psicologia, o CFP, que foi lá falar contra, dizer que não existia essa síndrome, mas mesmo assim foi aprovado. Então, assim, passando aqui a lei, eu escolhi uns pedaços para mostrar para vocês. Primeiro, o artigo 2º, que é o que define o que seria alienação parental, é muito vago.
a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Absolutamente qualquer coisa se encaixa aqui. E a gente vê que, de fato, qualquer coisa gera acusações e condenações às mães por alienação parental. E aqui, exemplos que eles colocam no parágrafo único de atos que podem ser declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. Essa história de perícia virou um comércio, virou uma máfia, é uma dos grandes entraves hoje em dia à revogação da lei, porque muita gente hoje em dia vive de dar laudo de alienação parental. E houve, assim que a lei foi aprovada, um processo de perseguição do tipo que nós conhecemos a todos os psicólogos e profissionais que repudiavam essa lei e que diziam que essa síndrome não existe. E aí, assim, a loucura maior é que muitas vezes os pais pagam esses peritos, são os pais que pagam pelos laudos. Então, assim, tem laudos que as mães denunciam, que foram feitos sem que nunca se falasse com elas, ou com a criança, simplesmente ali pelo processo, ou simplesmente conversando com os pais. Então, aqui, o que eles exemplificam como alienação parental? Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Eu sempre tive uma das minhas maiores aflições desde criança, vendo filme em que alguém é injustamente colocado num hospital psiquiátrico, era que, assim, quando você se vê nessa situação, já te consideram maluco, não adianta você dizer que você não é maluco, porque ninguém vai acreditar em você, né? E aqui é uma armadilha como essa, assim, em que as mães e as crianças não têm para onde correr, porque tudo que elas falam que aconteceu, ou quando as crianças dizem o motivo pelo qual não querem ir para o pai, tudo vira não. Isso aí é por conta da alienação parental da mãe, e deve ser desconsiderado, porque, acima de tudo, está o pátrio poder, né, o direito desse pai sobre essa criança. Aqui, ó, continua. Outras coisas que são consideradas alienação parental. Omitir do genitor informações pessoais sobre a criança ou adolescente, apresentar falsa denúncia contra o genitor, mudar o domicílio para local distante sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança com outro genitor. Esse mudar o domicílio é uma das coisas clássicas, porque eles falam sem justificativa, mas assim, seria, né, sem justificativa para eles. Tem mães que se mudaram a trabalho. Elas tinham a guarda, elas se mudaram a trabalho. E aí se veem, de repente, acusadas de alienação parental, porque mudaram o domicílio da criança. Artigo 4º, eu sublinhei aqui algumas coisas. Uma é o indício, veja que não precisa de provas. Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária e o juiz determinará com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservar a convivência da criança com o pai. O que isso quer dizer na prática? Bom, primeiro, indícios, né? Qualquer coisa é um indício. E segundo, tramitação prioritária e urgência quer dizer, na prática, que de um dia para o outro, as mães perdem a guarda dos filhos, enquanto denúncias que elas fizeram sobre violência doméstica e abuso sexual estão lá correndo num ritmo para as calendas, né? Então, assim, a dificuldade de você provar um abuso sexual é enorme. Eu já vi casos e mais casos que tinha todas as provas. Os laudos de laceração
em criança, assim, de 2 anos de idade, e ainda assim, esses homens não são condenados, nada é considerado prova suficiente, mas aqui, para a lei da alienação parental, não precisa de prova. Indício, e indício é o que o pai falar, e é isso aí. Aqui, o artigo 5º é que, se houver qualquer indício, o juiz determina perícia psicológica ou biopsicossocial, que, como eu falei para vocês, virou uma máfia e que é um inferno na vida das mães e das crianças. As mães chegam lá para uma perícia dessas e saem com laudos absurdos de que elas teriam transtornos psicológicos, psiquiátricos, que absolutamente não tem razão de ser, mesmo elas trazendo os seus psiquiatras que as acompanham para falar, olha só, isso não é um diagnóstico correto, é o que vai para o processo, é o que conta. Então, artigo 6º. Aí aqui agora vem o que o juiz pode decidir em caso de alienação parental. Ele tem várias opções. Ele pode advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico e ou biopsicossocial, determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou inversão da guarda, e determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. Aqui não está dito prisão, mas a gente já acompanhou vários casos em que a mulher foi considerada uma alienadora recorrente ou que ela não respeitava, por exemplo, tem que entregar todo final de semana a criança para o pai. E o pai é um abusador. E aí a mãe se recusa a entregar. E aí ela acaba presa. E é uma insanidade, porque assim, ela acaba presa ali mesmo antes do julgamento, ficando presa por uma quantidade de tempo que mesmo se ela fosse condenada, ela jamais teria ficado. A justiça não aceita habeas corpus nesses casos. É assim, pesadelo. Isso aqui eu queria contrastar e dizer que o México era o único país, além do Brasil, que tinha essa lei. Em 2017, a lei lá foi revogada depois de uma comoção generalizada por conta de uma mãe que acusou o ex-parceiro de abuso aos seus 3 filhos pequenos. O juiz decidiu que ela tinha que dar a guarda para os pais. Ela ia sair do país e aí veio uma decisão lá, ela ficou impedida de fugir, né, do país com as crianças. Ela matou os 3 filhos e ela e o pai dela se mataram para não entregar as crianças ao abusador. E nesse momento, nessa primeira tragédia absurda, a lei foi revogada. No Brasil, a gente tem inúmeras tragédias, incontáveis tragédias. Essa aqui é só uma, de 2018, logo no ano depois, era uma mulher policial que matou o filho pequeno e cometeu suicídio. Ela havia denunciado há 1 ano o ex-marido por abuso da criança, e ainda assim o juiz tinha chamado ela de alienadora, com todas as consequências que isso tem. Então, eu vou passar aqui para as consequências. E aí, eu apresento para vocês a Joana Marcenal, que com 5 anos, depois de inúmeras denúncias da mãe, da violência que a mãe sofreu enquanto era casada, das violências que a Joana sofria, das marcas que ela trazia quando ela voltava da casa do pai, com laudo, o juiz determinou que eu acho que por 3 meses a menina ficasse na casa do pai sem contato algum com a mãe, que estava sendo acusada de alienação, e a menina foi assassinada pelo pai. Ela chegou no hospital com sinais de tortura e morreu. E isso foi antes da lei da alienação parental ser aprovada, mas o conceito já era usado. Essa tragédia aconteceu e 10 dias depois a lei foi aprovada no Brasil. Esse desenho aqui no cantinho em cima a logo do movimento Joana Marcenal pela revogação da LAP, que é o nome do movimento que junta vários grupos que lutam há anos. Então, assim, esse assassinato da Joana foi em 2010,
Nós estamos em 2026, a lei permanece. O que as mães estão passando? Quais são as consequências? Uma violência patrimonial enorme, porque elas passam anos e anos e anos nesses processos, tendo que se defender, sendo multadas quando elas não levam os filhos, né, nas visitas obrigatórias com os pais abusadores. Eu lembro de talvez uns 3 anos atrás, um dia 8 de março, que aqui no Rio a gente passou enlouquecidas fazendo uma vaquinha para dinheiro para tirar da prisão uma mãe que tinha sido presa porque ela era uma menina jovem, que teve um filho com um cara muito mais velho e rico. Ela, quando se separou, foi acusada por ele de alienação parental, perdeu a guarda da menina, ela voltou finalmente a fazer faculdade, ela na nova, só estava estagiando, não tinha dinheiro, e aí o ex, ainda por cima, falou, já que eu estou com a guarda da criança, você precisa colaborar com os gastos da menina, e aí a juíza fez muito diferente do que costuma fazer com os homens, que é fixar uma pensão, primeiro irrisória e segundo proporcional ao que os homens ganham, e fixou metade dos gastos que esse homem rico dizia que tinha com a menina, com a filha. A moça, obviamente, não podia pagar e acabou presa. Ela foi, depois de uns meses, pediu à juíza que parcelasse aquilo. A juíza, uma mulher, mandou prender ela. Então, assim, a violência patrimonial é total. As mães sofrem frequentemente a perda de guarda, com proibição, muitas vezes, de contato. Tem mães que estão há 3, 5 anos sem ter contato com os filhos, sem ter notícia, sem saber onde eles estão. Tem outras que têm contato por Zoom mediado. Tem uma mãe que recentemente estava contando a história. Assim, ela passou 3 anos sem contato nenhum com o filho. Agora, faz os últimos 2 anos, ela faz Zoom com um menino que tem 8 anos, que toda vez fala para ela no Zoom que quer se suicidar. E que o que ela faz é pedir, pelo amor de Deus, para o menino esperar mais uns anos, com a esperança de que quando ele tiver 12 anos, talvez a justiça ouça o menino. Não é obrigatório, não é certeiro, mas com 12 anos, às vezes, a justiça ouve as crianças. Então, as falas das crianças são completamente desconsideradas. As mães acabam com medo de denunciar abuso aos filhos. Elas se veem numa situação impossível, porque elas sabem que se elas denunciarem, elas vão ser acusadas de estarem mentindo e de alienação parental. Com isso, as crianças sofrem abusos continuados, ou porque as mães não estão denunciando, porque sabem que ninguém vai acreditar nelas, ou porque as crianças são obrigadas a continuar convivendo com esse genitor abusador. Várias crianças já foram assassinadas pelos pais, a gente vai ver um pouco mais na frente. Inúmeros casos de suicídio das mães, às vezes com o assassinato dos filhos antes. E, na verdade, mesmo em casos menos drásticos, o que as advogadas que atuam nessa área dizem, eu estou com uns livros aqui, tem uma que é a Raquel Seródio, que é até aqui do Rio também, ela é uma advogada feminista familiarista, e ela conta como hoje em dia, em qualquer processo de divórcio litigioso, o advogado da outra parte, ele já insinua que de alguma forma vai acusar a mãe de alienação parental, e isso é uma forma de fazer as mães cederem a tudo. Há uma pensão ridícula, assim, há absolutamente tudo de medo dessa ameaça. Sim, aqui, né, eu já meio que falei disso, daquele artigo 4º da lei que fala da tramitação com urgência. É um ritmo que a gente não vê na justiça brasileira para mais nada, e, portanto, os abusos, que são muito difíceis de provar, ficam lá e nunca são julgados, enfim. E aí, o maior absurdo, a maior falta de lógica disso tudo, é que a lei toma essas medidas drásticas, teoricamente, porque seria muito nocivo para a criança perder o contato com um dos genitores. No caso, o pai. E aí, o que ela vai e faz? Proíbe o convívio com a mãe. Então, é muito difícil as pessoas que tentam defender essa lei
porque ela é de uma incoerência total e absoluta. Isso aqui é um levantamento que o coletivo Mães na Luta fez, depois de muitos anos, de motivos de centenas de mulheres que passaram pelo coletivo, que levam a acusações de alienação parental. Então, quando a mãe denuncia abuso sexual, quando a mãe denuncia maus tratos, quando a mãe denuncia violência doméstica, quando a mãe muda de endereço, quando a mãe simplesmente pede para regulamentar guarda, quando a mãe pede pensão alimentícia, ou quando o pai denuncia absolutamente qualquer coisa. Mas, em geral, é quando a mãe denuncia o pai que aí volta essa acusação. Aqui não faltariam outros casos para ilustrar que a lei coloca as mulheres como não conseguindo suportar o fim de relacionamentos, as mulheres como vingativas em relação aos ex-parceiros, quando a realidade mostra para a gente que quem usa os filhos para vingança contra as mulheres são os pais, assassinando os filhos. São casos e mais casos e mais casos. Todos esses aqui são no Brasil. E todos eles são casos para punir a ex-companheira. Está escrito aqui, para se vingar, porque não aceitou o fim do relacionamento. Esse aqui, que matou o filho de 3 anos no banheiro após discutir com a mulher, era porque a mulher queria se separar. Então, sim. Essa aqui é a Jane. Eu conheço ela pessoalmente. Os 2 filhos dela foram assassinados pelo pai. Ela já tinha denunciado muitas vezes os maus tratos por esse homem, que as crianças chegavam em casa com sinais de maus tratos, as crianças não queriam ir para a casa do pai, e ela era obrigada pela justiça a entregar essas crianças. E um final de semana, esse homem deu álcool para as 2 crianças e atirou na cabeça de cada uma delas, e depois se suicidou. A Jane vive em função dessa dor e dessa luta, e ela tem uma luta muito, assim, muito tocante, que, na verdade, se estende na justiça, com a família desse homem que matou os filhos dela e se matou porque ficou na casa desses avós uma pasta com desenhos dos filhos dela. E tudo que ela quer são os desenhos dos filhos dela, que é o que ela tem. E essa família diz que não vai dar, e que a culpa que as crianças morreram é dela, porque ela tinha que saber que o homem não estava no seu equilíbrio emocional normal e que ela não podia ter deixado as crianças lá no final de semana, sendo que ela era obrigada pela justiça a fazê-lo. E é algo que se arrasta há anos por essa briga pela pasta dos desenhos do Lucas e da Mariá. Aqui são algumas poucas histórias, os nomes são fictícios, são histórias recolhidas numa dissertação de mestrado da Susana Devos, que eu coloquei lá no final essa referência. Então, só para vocês verem como é sempre a mesma coisa. Um menino começa a relatar para a mãe abuso sexual aos 5, aos 8 anos o menino já tinha tentado se suicidar 2 vezes, deixava claro que não queria ver o pai nunca mais. Mesmo tendo que fazer videochamada, ele tinha ataques de pânico de ter que ver o pai. Mas o juiz ordenou que, para além das videochamadas, ele tivesse que voltar, retomar o contato com o pai. Também determinou que a criança mudasse de psicólogo para um psicólogo escolhido pelo pai. A criança se recusava a ir. A mãe tinha que ir arrastando o menino que gritava, só que se ela não levasse, ela tinha que pagar R$5.000 por cada ausência. Esse homem foi absolvido da acusação de abuso sexual, porque a palavra do menino não contava, assim. Depois o coletivo perdeu o contato dela. É uma história clássica. Aqui, a criança de 2 anos voltou do pai inquieto, chorando, diarreia, vômito, com ânus ferido e dilatado, mas a mãe teve medo de denunciar
já naquele momento sem provas. 2 meses depois, a mesma coisa. Quando ela perguntou para a criança, o menino falou que o pai estava tocando o bumbum dele, que doía muito. Ela passou por um périplo, porque ela não queria ir fazer a denúncia na delegacia sem ter provas. E aí ela passou 4 dias indo de hospital em hospital em São Paulo, tentando que fizessem os exames físicos e avaliação psicológica, para então ela fazer o BO, e disseram para ela que não, que ela tinha que primeiro fazer um BO para depois poder levar o menino para fazer essa avaliação. Então, assim, a armadilha, ela vem de todos os lados. Então, assim, em juízo, chegaram os laudos que ela fez depois do BO, o depoimento dela e do filho, de outras pessoas corroborando tudo, e ainda assim isso não bastou, e por determinação do juiz, esse pai segue tendo guarda compartilhada do menino. Aqui acho que é o último desses exemplos, para vocês verem a loucura. Essa moça engravidou e se separou grávida, já sofria violência enquanto estava com o ex-parceiro, não queria que ele estivesse presente na sala do parto. Ele já acusou ela de alienação parental aí, e ela foi obrigada a permitir a presença dele na sala de parto. E aí, com 1 ano e meio, a criança voltou estranha do pai, ela sequer falava ainda. Depois de um tempo, isso se prolongando, ela denunciou a suspeita de abuso, pediu ao tribunal que ordenasse visitas supervisionadas, mas foi acusada de alienação parental. Ela se recusava a entregar a filha para o cara, e a cada vez ela era multada em R$7 mil, foi ameaçada com a reversão da guarda, e a criança precisou passar por mais 3 anos de abuso até a mãe conseguir provas o suficiente de lesões para ter uma ordem de proteção para a criança contra o pai e ter a guarda unilateral. Aí eu quero apresentar para vocês a resistência das mulheres mães, o movimento que se formou desde o início, primeiro pelas mulheres mães que se viram afetadas por essa lei, e depois, em seguida, mesmo por mulheres não afetadas, feministas, que foram tomando conhecimento, entendendo o que estava acontecendo. Essa foto aqui é muito bonita, elas adotaram, já faz alguns anos, esse figurino para protestar em diversos lugares, que é uma referência, ao seriado do Conto de Aia, aqui em Brasília. Assim, botei aqui algumas imagens, vocês, não sei se vocês já tinham reparado antes, vocês vão passar a reparar agora, o quanto na internet, com frequência, em muitos posts, as mulheres botam a hashtag #RevogaLapJá. Sempre no Ministério das Mulheres, e é por conta desse movimento, Aqui eu estou apresentando para vocês alguns grupos principais, eu diria, de mulheres que lutam pela... O coletivo Mães na Luta e o Voz Materna foram formados por mães. Mesmo assim, eles têm perfis diferentes. O Voz Materna é de mulheres que já eram feministas, que já tinham atuação em movimentos sociais, que foram acusadas mais advocacy, ações políticas maiores, porque elas saíram desse lugar da urgência de estarem perdendo seus filhos. Enquanto o coletivo Mães na Luta, que é enorme, deve ter, sei lá, pelo menos umas 800 mães nesse momento transitando pelo coletivo, já foram mais de 3 mil desde que eles existem, são as mães que estão, assim, no desespero, na urgência de estarem com seus filhos nessa situação. Então, são atuações diferentes que elas conseguem ter até pela situação na qual se encontram. Eu sempre fui muito próxima da Cibele Lemos, do CPI Voz Materna. A Cibele faleceu no final do ano passado, é uma perda que eu não superei e não vou superar. Mas eu conheço também as mulheres do coletivo, conheço todas elas, mas as do coletivo Mães na Luta, que me relatam o tempo inteiro, assim, recebeu no mesmo dia um telefonema de uma mãe dizendo que ia se matar, que não aguentava mais, da outra, de um telefone desconhecido, porque pegou o filho e fugiu, e disse que sabe, que não vai entregar, e que está em lugar desconhecido. As situações são
todo dia desesperadoras. A Brasil contra a SAP e a Sangra Coletiva, elas vêm por outro viés. São, na verdade, mulheres sobreviventes de abuso sexual, que lutam de forma geral contra isso, especialmente na infância, e que entendem a lei da alienação parental como uma forma de manutenção de crianças em situação de abuso sexual. Então, aqui, a Sangra está escrito, feministas anti-pedofilia. Elas lutam contra o casamento infantil, pelo aumento da idade, né, para casamento, contra a pedofilia, pela revogação da lei da alienação parental. Bom, aqui eu botei a minha amiga Cibele, que todo mundo precisa conhecer, que era a cara dessa luta, e ela passou por 2 tentativas de assassinato por conta da luta dela. Uma delas, que é desse artigo aqui, era uma bomba que estava debaixo do carro dela. Por uma sorte, deu algum problema, ela não conseguia ligar o carro, aí veio o mecânico e achou a bomba. Ela e a outra cofundadora do Voz Materna sofriam constantemente ameaças, sempre os documentos eram hackeados, era assim, é uma luta muito pesada e perigosa que elas levam, porque os interesses por trás dos movimentos de homens são enormes, assim, todas elas sabiam, né, onde achar aqueles fóruns mais escondidos, nos quais os homens abusadores trocavam todas as informações de como acusar as mulheres de alienação, de como continuar abusando as crianças. Então, é uma situação muito pesada. Pela primeira vez, agora, as mulheres estão tentando uma responsabilização do Estado. Então, são mães na luta, 55 vítimas entraram juntas, assim, em nome de 55 vítimas, porque algumas, justamente 15, morreram entre crianças e mães. Dentre esses 55, estão pedindo indenização ao Estado pelos danos causados pelo uso dessa lei. E essas 55 representam 5% só das vítimas de um desses coletivos, que é o Mães na Luta. A maioria das mulheres tem muito medo até de dar a cara para um processo contra esse, em especial se elas estão com os processos em curso, porque as mulheres são totalmente reféns ali da justiça nessa situação em que tudo que elas querem é salvar os filhos delas e saírem dessa situação. A primeira audiência vai ser agora, dia 9 de abril. Então, a gente está muito, assim, focada e atenta a isso e ao que vai acontecer. Esse movimento de mulheres é muito ativo, incansável há muitos anos e conseguiu muitas coisas. Então, assim, para mostrar que a movimentação chegou a ser internacional, em 2020, elas fizeram uma denúncia do Brasil, denunciaram o Brasil ao comitê da CEDAW. A CEDAW é a sigla em inglês para o Tratado para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. É um tratado que muitos, 180 e tantos países assinaram, inclusive o Brasil. No Brasil tem força de lei. E aí, dentro da ONU, existe um comitê para avaliar como que os países estão indo na implementação das regras desse tratado. Então, as mulheres denunciaram o país por conta da lei da alienação parental, o comitê da CEDAW, e em 2023, ou seja, 3 anos depois da denúncia, o Brasil foi convocado pelo comitê da CEDAW a ir falar disso, e o Brasil simplesmente não respondeu e não foi. Isso em 2023, atual governo. A relatora especial da ONU sobre violência contra mulheres e meninas, a Rima Al-Salem, ela enviou uma carta para o governo recém-eleito, em 2022, assim que foi eleito, falando da lei, dizendo que ela precisava ser revogada, nunca teve qualquer resposta. Ela tinha uma visita planejada para o Brasil em 2023, 10 dias antes a visita foi cancelada, sem qualquer explicação, ela também não teve qualquer explicação, e ela vinha muito imbuída da missão de falar sobre essa lei, porque as mães procuraram ela
Foi assim que ela tomou ciência desse assunto. Ela acabou escrevendo um relatório muito importante sobre o tema, em que aí ela fala não só do Brasil, que é a pior situação, mas de outros países que usam esse conceito. E aí, depois de um tempo, após o cancelamento da visita dela, teve um vazamento de um áudio de uma assessora da ministra das Mulheres, dizendo que a visita foi cancelada porque organizações de pessoas trans levaram ao conhecimento da ministra tweets da relatora que supostamente seriam transfóbicos. Em realidade, ela estava apenas defendendo o direito de mulheres, enfim, falarem sobre a sua realidade num corpo sexuado. E aí, na verdade, a gente acha que isso virou uma desculpa e uma cortina de fumaça para ela não vir tratar desse assunto urgente, que era o foco da visita dela. O Ministério das Mulheres e o governo brasileiro nunca se posicionaram sobre o tema ou a favor da revogação da lei. Em 2024, quando chegou a hora da revisão periódica do Brasil frente a esse comitê da CEDAW, ou seja, não era um encontro com o comitê para falar especificamente da denúncia sobre a LAP, era uma revisão geral de como o país está indo. A ministra foi questionada sobre isso, era a Cida Gonçalves na época, e ela falou assim, algo do tipo, não dá para revogar a lei sem colocar algo no lugar. O que é um absurdo, porque o Brasil já tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e várias outras leis que dão mais do que conta da situação das crianças, inclusive de garantir que o mais saudável para as crianças, em casos em que não há nada de errado, é uma convivência com mãe e pai. Tem necessidade dessa lei, nem de algo que a substitua. Então, aqui, falando um pouco ainda, esse movimento ainda é muito pequeno pela revogação da lei da alienação parental. É muito chocante o quanto há anos e anos, por exemplo, no 8M, as mulheres estão lá falando de tudo quanto é assunto, sabe? Salvar o planeta, Gaza. Eu não estou dizendo que essas coisas não tenham importância, mas a gente tem uma urgência na nossa cara e que é um grupo muito pequeno de mulheres, as feministas radicais, as feministas materialistas, que encampam, que todo ano estão lá no 8M, revoga a LAP já, e batendo nesse ponto. E aí criou-se uma mentira e uma equivalência de associar o tema da revogação da LAP a uma suposta transfobia, usada também para desqualificar esse movimento de mulheres mães. Como eu falei lá atrás também, né, os mesmos grupos de homens que alegam que as mulheres mentem em massa sobre abusos sexuais dos filhos, dos seus próprios abusos sexuais, também desqualificam os relatos das mães e a luta de revogação pela LAP, com aquela ideia de mulher louca, vingativa, histérica. E as mães relatam a impossibilidade total dentro do nosso sistema de lutar contra isso, porque elas fazem sistematicamente denúncias ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, a respeito dos processos de lei de alienação parental que elas sofrem, do absurdo que é elas levarem todas as provas, por exemplo, de abuso sexual, isso ser desconsiderado, a forma como elas são tratadas pelos juízes, por esses peritos, e todas as denúncias são arquivadas. Em geral, o que o CNJ faz é dizer que isso não é uma denúncia a ser tratada por eles, que isso é uma questão que elas precisam resolver dentro do processo, ou seja, mandam elas de volta para o processo que elas estavam denunciando, com o juiz que elas acabaram de denunciar e que sabe que elas acabaram de denunciar, e dizem que elas precisam se entender lá mesmo com o juiz dentro do processo. Aqui, falando agora da luta pela revogação da LAP, há muitos anos tem projetos de lei circulando, tem 2 projetos de lei na Câmara, apensados, 2 projetos de lei no Senado, apensados, pela revogação da lei da alienação parental. Quem é contra essa revogação, claro, fica sempre tentando dizer, a essa altura, que eu acho que já está muito feio dizer que a lei
que está tudo bem com essa lei, já se admite que tem abusos, a lei precisa ser melhorada, mas eles gostariam de apenas melhorar a lei. E as mulheres dizem, não, isso é inaceitável, não existe melhorar essa lei, porque a base dessa lei é completamente misógina. Então, as mulheres só apoiam os projetos que são pela revogação total. E aí, no final de 2025, a gente teve aqui um pequeno avanço, mas, eu queria também dizer isso, que as mulheres nessa luta batem muito na tecla de que não adianta revogar a lei sem banir o uso do termo alienação parental na justiça, porque a gente vê que em outros países, mesmo sem lei, esse conceito prospera, e que aí não pode nem ser só o termo alienação parental, mas também todos os correlatos, porque existem várias formas de falar a mesma coisa e de acabar acusando as mulheres de alienação parental mesmo sem falar isso, né? Então, que eu já tinha dito que tentaram emplacar apenas melhorias na lei, algo que é inaceitável. E aí a nossa esperança atual é que em dezembro de 2025 foi aprovado na Câmara um PL pela revogação, que foi o PL pelas deputadas do PSOL, a Fernanda Melchiona, a Sâmia Bonfim e a Vivi Reis. E aí, só que tem uma confusão acontecendo, uma resistência, porque a aprovação na Comissão de Constituição e de Justiça, que foi o que aconteceu, ela deveria ser terminativa. Isso deveria querer dizer que agora o processo vai para o Senado. Mas o Carlos Jordi, um deputado do PL do Rio, está à frente de um movimento que já recolheu 70 assinaturas de deputados e que quer um recurso obrigando o projeto de lei a ser votado no plenário, ou seja, não bastaria ter sido votado na comissão, que é o que manda lá o trâmite, teria que ir para o plenário. As mulheres querem que tudo isso ande rápido e estão pressionando, estão em campanha para pressionar o Hugo Mota para pautar logo esse pedido de recurso do Carlos Jordi, contando que o plenário vai negar o pedido de recurso, ou seja, que isso não vai ser reavaliado em plenário, mas não se sabe. Pode ser que o pedido de recurso seja aceito e que aí o plenário da Câmara vá voltar nessa votação. E aí uma coisa interessante, porque aqui o PL é do PSOL e esse Carlos Jordi é um homem conservador do PL que está contra. Agora, quando a gente vai para o Senado, vejam como é curioso. O PL que estava andando no Senado, ele é do Magno Malta, do PL, pela revogação da LAP, foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos com relatoria da Damares Alves, e aí quem emperrou isso foi Humberto Costa, do PT, porque ele está parado na Comissão de Assuntos Sociais, que tem Humberto Costa como presidente, e ele não designa relatoria, sendo que já estava tudo combinado de qual seria a relatora que ia pegar para dar um relatório favorável à revogação da lei. Então, tudo isso demanda muita articulação política de mulheres que são mulheres mães com suas vidas e que estão em meio ao caos dos seus processos, dos seus filhos, sem dinheiro algum, vira e mexe, elas estão fazendo vaquinha para passagem para Brasília. Então, é muito complicado e é heróico o que elas conseguem fazer. Estou chegando aqui ao fim, eu queria só falar de uma vitória também, que é desse mesmo movimento de mulheres mães, que foi a aprovação desse projeto de lei sobre violência vicária, que aconteceu agora, esse mês de março. Isso é definido como violência contra descendente, ascendente, dependente, enteado, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta, ou mesmo de outro parente ou pessoa da rede de apoio de uma mulher visando atingi-la. E aí, foram elas que levaram esse tema para o Congresso. Foi uma coalizão interessante de deputadas, todas são autoras do PL, então Laura Carnelo, do PSD, Fernanda Melchiona, do PSOL, Maria do Rosário, do PT, Silvia Alves, do União. Maria do Rosário me lembra algo, eu falei para vocês que ela deu um relatório positivo, né, para aprovação da lei da alienação parental lá atrás,
Ela, desde então, se arrependeu e votou favoravelmente agora pela revogação. Então, o conceito de violência vicária, a partir desse PL, foi inserido na Lei Maria da Penha como uma forma de violência doméstica e também foi inserido no Código Penal o crime de homicídio vicário, que é um crime hediondo, com pena de 20 a 40 anos, e que são todos esses homicídios que a gente viu de filhos para atingir as mulheres. Eu deixei aqui algumas sugestões, livros. Lei da Mordaça é o filme que vai estar disponível no YouTube a partir de maio. Aqui não dá para ler muito bem, mas é a dissertação de mestrado que eu mencionei, da Suzana. Eu usei tudo isso aqui para preparar a apresentação. E também para vocês procurarem essa série de reportagens do Intercept Brasil, que chama Em Nome dos Pais. Eles foram bem a fundo na investigação do tema, e eles incomodaram tanto que um vídeo aqui foi censurado, eles foram proibidos de continuar, né, com aquilo no ar, e a juíza do Rio queria censurar a série inteira. Eles estão numa batalha judicial, e isso porque eles denunciam como a justiça funciona. Essa Glícia Brasil aqui, olha, psicóloga que faz laudos em defesa dos abusadores. Bom, então é bem interessante para quem quiser se aprofundar. E, ufa, eu termino por aqui. Foi, assim, uma imagem geral da situação.